E aí pessoal, Evandro Luz aqui. Eu fiz essa apostila para o puzzle Square One. O Square One é considerado o puzzle mais difícil dos puzzles oficiais. Tem alguns motivos para isso. Enquanto no 3x3, se você embaralha, misturam as cores, mas ele continua sendo um cubo. Já no Square One, ele vira alguma outra coisa, olha. E diferentemente do 3x3x3 colorido, onde você simplesmente vai unir cores, já nesse aqui não. Você vai ter que primeiro tornar ele em cubo para depois unir as cores. Por que esses algoritmos e por que esse método básico? Porque tem muitos métodos básicos, muitos algoritmos, tal. Eu vou explicar isso no decorrer aí do vídeo. Primeiramente, entenda que resolvemos a parte de cima e de baixo. Até tem alguma coisa às vezes para resolver na camada do meio, mas não é tão comum. Então, o square, a camada do meio, são só duas peças, olha. De um lado ela é pequena, de um lado ela é um pouquinho maior. Eu prefiro segurar sempre com o vermelho na frente e entenda que se eu tentar, por exemplo, colocar aqui e fazer um movimento não dá, olha. Porque essa peça não deixa, então tem que estar sempre em algum lugar que dê esse corte. Olha, em qualquer lugar, mas ele tem que fazer esse tipo de movimento. Tá? Entendido isso, nós podemos já partir para uma resolução. Inicialmente o objetivo é transformar ele novamente em cubo. Se eu unir 6 quinas em uma das faces, no caso na de baixo, eu vou ter uma dessas possibilidades e eu não decoro a fórmula, eu decoro só o início dela, o corte e o início. A posição que eu coloco para cortar, né? Vai sempre ter alguma peça no meio das duas quinas que sobram ou nenhuma. Então, vai ter nenhuma, uma, duas, 3 e 4. Pode ter 5? Se tiver 5, do outro lado vai ter 3. Então, conta sempre o lado que tem menos. Entendido? E diferentemente do 3x3x3, que nos orientamos na hora de ver a fórmula por letras, aqui cada barra quer dizer um corte de slice. Tá? Pegar toda essa metade do cubo e girar um giro duplo. Aí o que tem dentro do parêntese, se for positivo é movimento horário, se for negativo é anti-horário. O primeiro número indica a camada de cima e o segundo a camada de baixo. E não tem segredo para entender a fórmula. Muito bem. Entendido mais ou menos como funciona, vamos resolver então o score. Primeiro passo, fazer a tal da flor. Então eu vou achar onde eu tenho peças que eu possa unir, né? Por exemplo, tem aqui uma quina. Se eu jogar esse aqui para cima, terei mais uma, tá? E aqui aconteceu uma coisa bem interessante. Tá? Eu vou primeiro mostrar o que aconteceu aqui e depois a gente retorna no que estávamos fazendo. Como eu falei, eu decoro sempre, vou deixar ele aqui, o início da fórmula, só. Depois eu me baseio por shapes. Esses shapes, a gente dá nome para eles, aí você tem a seta, a concha, o barril, o escudo, enfim. E de acordo com o que acontece... Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu já não... Nem sequer eu tentaria formar a flor primeiro e tal, porque eu já tenho dois padrões aqui, né? Eu tenho a concha e tenho a seta. Olha. Se eu cortar, aparece ali a metade da seta e do lado de cá eu tenho a outra metade, certo? E agora eu tenho duas setas e posso tornar em cubo já direto. Por isso que é importante, talvez, saber também uma maneira mais, vamos dizer assim,
mais intuitiva, né? De você fazer através desses shapes. As fórmulas são importantes, mas daí é importante que você aprenda também outras maneiras. Que às vezes tem ali uma maneira que dá para adiantar um caminho e você não faz, né? Enfim. Mas vamos voltar onde estávamos. Então vamos lá. Formar a flor, né? Então aqui eu tenho 3. Eu vou colocar aqui embaixo e já vou deixar aqui na minha esquerda para eu poder trabalhar com as outras que tem aqui. Ó. Dos dois lados eu tenho quinas, então quer dizer que aqui, ó, se eu conseguir achar alguma que dê um par bom, né, onde tenha corte, tal, aqui dá um corte, né, onde posso unir uma aqui. Beleza. Adiantou bastante? Não muita coisa. Agora eu tenho 2 aqui, ó, elas vão terminar aqui, certo? Então, nesse corte eu subo esse daqui, tá? Tenho uma aqui e eu já tenho aquele corte para poder transformar em 3 aqui. E feito isso, pronto. Tenho a flor de um lado e do outro lado vai aparecer um desses aqui. No caso apareceu esse aqui, o que tem 2. Sempre tem alguma coisa ou nenhuma, né? No caso nenhuma entre as duas quinas, uma entre as duas quinas, 2, tal, enfim. Vamos ao que interessa. Coloco nessa posição, tá? Como eu falei, eu sempre vejo o início do algoritmo, né? Nesse caso, quando é a de 2, nem é necessário, porque após cortar, vai aparecer isso aqui, ó. Esse meio aqui, ó. Tá vendo, ó? É como se fosse metade do quadrado ali, ó, para ficar mais fácil. Tá? E do lado de cá também, olha. Visto o meio do peixinho. O outro meio tá aqui, ó. E temos aí os 2 peixinhos, ou as 2 pipas, como prefiram chamar. Coloquei para o mesmo lado, pronto, tornou em cubo novamente. Pode acontecer, às vezes, dessa camada do meio vir assim, invertida. Aí diz, mas daí eu tenho que acertar. Não, só no final. Isso aqui ele já está transformado em cubo. Consideramos já transformado em cubo, que é a parte de cima e a de baixo que nós vamos mexer. Isso aqui no final ajeitamos. Uma vez que ele está transformado em cubo, temos que acertar as cores. Como fazemos isso? Orientando, deixando uma face toda amarela, a outra toda branca, e depois permutando, rodando as cores aqui em volta até ele transformar novamente em cubo. No final pode acontecer a paridade, que nada mais é do que um tipo de permutação, onde vai ter que trocar apenas de uma face. E pode acontecer isso aqui, ó, dessa parte do meio vir trocada, mas é muito fácil, é só dar giro duplo, girar em cima, tal. Eu nem coloquei na apostila, isso aí é muito básico demais, né? Então vamos lá. Inicialmente, temos que achar 2 cantos, então eu tenho um canto aqui amarelo, certo? Eu vou colocar aqui, já tenho outro branco, posso fazer aqui mesmo, tá? Olha, é bem simples. Tá vendo? Olha, muito simples, muito simples. Certo? Fiz uma vez, eu tenho agora apenas um canto, igual tá aqui, ó. 3 branco e apenas um amarelo e o outro apenas um aqui. Eu coloco ele na posição que está aqui, um em cima aqui à esquerda, o outro embaixo aqui à direita atrás. E executo. Ó, você não precisa nem decorar a fórmula, é só ver, não tem um lado amarelo agora? O outro lado já é amarelo, tá? Você simplesmente vai colocar ali, ó. E agora que todas as quinas estão feitas, vamos dizer assim, nós temos que acertar, no caso, orientar as arestas ou meios. Para a orientação dos meios, é interessante que tenha caído esse caso, eu quero explicar uma coisa aqui. Note que em toda a apostila eu coloquei apenas uma fórmula. Orientação, uma fórmula, você transforma ali, mas uma fórmula, tá? O resto aqui tudo uma fórmula, mas aqui eu coloquei algumas a mais. Porque tem essa aqui que permuta apenas uma, eu poderia fazer 3 vezes aqui, tá?
Mas olha como é simples e fácil aqui que permuta duas. Eu só não posso usar para outra porque vai ficar tudo igual. Quer dizer, eu só posso permutar duas, né? Se tivesse aparecido esse caso, que eu também posso fazer. Posso, no caso, olhar ele aqui como um caso, ó, e aqui como um caso, e fazer esse aqui vai sobrar outro. Mas esse aqui é bem mais rápido, né? Bem mais simples. Então, fazer ele primeiro, resolver de duas assim, ó, né? E depois uma, apenas uma, tá? Que é a que vai restar. Então coloco assim, na vertical, como está aqui, como você está vendo. Ó. E você não precisa nem decorar a fórmula como está aqui, basta você entender o seguinte, ó. Eu vou arredar esse aqui, só para ele poder continuar, porque se eu fizer aqui, ele vai deixar de ser cubo, né? Então aqui ele vai continuar sendo cubo, ó. Aí eu devolvo e mexo embaixo para o lado contrário, pronto. Acabou. É muito simples, muito rápido. E agora sim, na de cima, tem que colocar lá atrás. Aqui estão invertidas as bases, eu nem vou reinverter aqui para deixar o amarelo em cima, que isso a gente pode fazer, né? No final nem precisa fazer, tá? Então isso aí aqui no square não tem muita importância, então vamos de amarelo embaixo mesmo. E deixei ela aqui na frente. Observe o seguinte, às vezes o pessoal se confunde nessa fórmula aqui, acho que é meio difícil, ela não tem muita dificuldade, tá? Quando você vê aqui, ó, 4 e 1, e 4, menos 4 menos 1, é que cada vez que um conjuntinho com dois meios e uma quina vem para cá, essa quininha aqui, esse meinho aqui, no caso essa aresta, ele vem para cá e faz um movimentinho ao contrário ali, tá? Então, a partir do momento que você decora essa primeira parte aqui, ó, tá? Do menos 1, que é jogar aqui para cá, tá? É embaixo, pode ver, o menos 1 é, né, o segundo número é 0 menos 1. E o menos 3, o resto fica tudo intuitivo. Então, você não tem, é muito difícil você esquecer. Então, ó, aqui tá em menos 3. Beleza, agora começa aquele esqueminha, ó. 4 e devolvo. 4 e devolvo. E é só acertar aqui, ó. Pronto. É uma fórmula fácil. E todos os meios também. Então, agora a orientação acabou. Agora nós temos aí a fase de permutação. É uma fórmula só para esse e uma fórmula só para esse. Porque tem uma fórmula que resolve apenas uma dessas duas aqui, ó, tá? Tem dois iguaizinhos, você olha dois iguais, por exemplo, vamos achar aqui, ó. O de baixo está tudo certo, então eu tenho dois iguais embaixo e em cima não tenho nenhum, tá? Ó. Então eu poderia fazer duas vezes aquele de 1, nesse caso, né, tal. Mas esse cai um caso onde não tem nada em nenhum lado. Aí você vai ter que ficar repetindo, repetindo. Nesse caso aqui não acontece isso. Você ganha uma dessas possibilidades a mais, tá? O resto fica tudo igual, vai ter que transformar alguns casos, tal, mas é interessante aprender, por isso que eu coloquei esse algoritmo aqui, tá? Porque às vezes você pega lá um canal, você vai aprender, o cara ensina tudo muito bom, mas essa parte aqui às vezes pega um algoritmo que já não é tão bom, não digo nem pelo algoritmo em si, mas pela maneira de abordar o caso básico, tá? E também tem um outro porém, né? Às vezes você está tão viciado naquilo que você não quer trocar. E nesse caso aqui, você já vai iniciar pegando todas as formas básicas de uma maneira fácil de fazer, tá? Fácil que eu digo, nesse sentido. Então, vamos fazer a permutação agora. Primeira coisa, eu já sei que eu não tenho cantos aqui, embaixo está tudo resolvido, então eu não tenho lugar para começar fazendo essa fórmula. Essa fórmula tanto pode ser feita em cima quanto embaixo. Você sabe, como assim? Ela muda a maneira de você ver ela, mas olha, se você olhar, tem um 0 menos 3, quer dizer, vai mexer embaixo, tá? Para lá, no caso. Só que daí eu tenho um 3 em cima e um 3 embaixo. Diz, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu vou voltar esse movimento. Tá vendo que aqui é menos 3 e tem um 3 positivo? E aqui já tem um 3 positivo também, ou seja, eu vou voltar um e trazer o outro para o lado contrário. Para depois apenas acertar, porque vai formar duas pipas ali. Então esse negócio de entender os shapes, às vezes facilita nessa questão da fórmula. Então eu poderia começar em cima fazendo isso. Ó, vamos fazer em cima primeiro, depois fazer essa aqui, que eu prefiro mais essa aqui. Por uma questão de movimento de dedos, mas as duas dão certo, né? Então, ó, vou cortar e 3 em cima, ó. Agora eu vou voltar as 3 e aqui vou jogar o contrário, né? Vou acertar a pipa, tá vendo que tem uma pipa lá? Ó, acertei as duas para o mesmo lado. Tá vendo que já tem um lado amarelo aqui, o outro aqui? Você já tá vendo o que vai acontecer, ó. Pronto. Agora eu tenho dois lados iguais aqui, ó.
E aqui eu tenho dois lados iguais também. Eu tenho que acertar os dois lá atrás. Ou seja, agora eu vou fazer mais uma vez e vai dar tudo certo. Você viu que eu fiz esse algoritmo por cima. Eu vou fazer o mesmo algoritmo por baixo. A ideia é a mesma. Não é que o algoritmo é o mesmo. Mas olha. Aqui e 3 para lá, certo? Então agora eu vou voltar os 3 e girar em cima para o lado contrário de onde eu voltei. Igual eu fiz em cima e embaixo. E agora eu tenho aqui facinho para arrumar em cima, né? Eu sei que arrumei aqui. Pronto. E todos os cantos estão permutados. Agora basta permutar os meios. Para permutar os meios, eu utilizo uma fórmula em que a parte de cima, tá? Em cima, vai trocar esses dois. E embaixo vai trocar esses dois. Ou seja, sempre vai ter um na frente que vai trocar. Só que em cima troca com a direita e embaixo com a esquerda. Tá? Por que isso é importante? Eu tenho que saber, porque aí não é só colocar os errados ali. Aqui no caso, aqui está tudo certo em cima. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que acertar alguma coisa embaixo, em cima vai estragar um, depois é bom que não vai dar nem paridade. Então aqui tem o azul já feito. Eu não posso fazer o verde. Se eu fizer isso aqui, por exemplo, o verde vai ficar feito. Mas eu vou atrapalhar a minha solver, porque eu vou ter que ficar refazendo isso aqui e consertar novamente, né? Então, se eu deixar aqui, por exemplo, aqui já vai ficar o laranja feito, ele já é do lado do azul. Ou seja, como eu conserto duas aqui, aqui vai estragar duas, vou ter duas para acertar aqui e duas aqui, não vai dar nem paridade. Né? Então, vamos lá. Essa fórmula é uma fórmula muito simples, tá? Começa só arredando aqui para ele continuar em cubo. Né? Aí tem 3 aqui. E aí eu simplesmente acerto aqui e acerto aqui. Ó, tá? Vai uma peça aqui e uma aqui, que no caso conta 2, porque conta o adesivo, né? E beleza, olha. Agora eu tenho essas duas para acertar, ou seja, o vermelho vem para cá e o verde vem para cá e fica tudo certo. E eu tenho aqui as mesmas cores que eu coloco aqui, ó. Agora vai fechar e o cubo vai resolver. Essa questão aqui de 1, 2, 3, 4, como é que funciona? É sempre quantos adesivos. Se eu falar 3, é sempre do lado 2 slice. Então, falo 3. 3 seria positivo, então seria no sentido do relógio, né? 1 adesivo, 2 e 3 adesivos. 3 seria isso. Ou seja, essa peça grande aqui vale 2 e essa aqui vale 1. As esquinas valem 2, os meios valem 1. Beleza? Não tem muito segredo. Então, vamos lá novamente, né? Executar a fórmula aqui, porque agora, olha... Agora acabou. Então, vocês, mas e esse esquema? Quando acontece isso aqui, ó, como que eu resolvo isso aqui? Ó, é uma coisa muito, mas muito simples, pessoal. Eu não vou nem colocar na fórmula. Porque é mais uma questão de abordagem, de jeito, do que ficar decorando fórmula, né? Então, você viu que só tá trocado aqui, né? Aqui tá tudo certo, né? Então, olha. Giro em cima, giro embaixo também. Troquei e já era. Beleza? Se acontece da peça ser girada aqui no meio, também dá, tá vendo? Só que você termina com uma peça diferente na mão, mas tanto faz, é possível fazer assim também. Beleza? Outras coisas que podem acontecer aqui. A peça está virada, o cubo já está resolvido, olha, mas a peça está virada. Não tem que acertar mais nada, está tudo acertado, né? Então, gira aqui, duas em cima, tá? Não tem segredo, pessoal. E vamos à paridade, que é o que sobrou, é a paridade para aprender agora. E finalizando a paridade, o que é a paridade? A paridade é isso aqui, ó. Tem essas duas peças para trocar, mas não adianta eu usar essa fórmula. Porque essa fórmula vai trocar embaixo, então vai acertar em cima, mas vai estragar uma embaixo. Nunca vai resolver. Eu tenho que ter uma fórmula que eu resolva apenas esses dois. Então eu deixo na mesma posição que eu deixava de cima antes, no caso aqui, frente e direita, né? E vou executar essa fórmula. Você olha e diz, nossa, não, essa fórmula é muito grande, não vou querer, tá? Na verdade eu dividi ela em sequências de 3, depois tem as sequências de 2, e quando começa a sequência de 4, aqui ó, tudo fica fácil. Vocês vão analisar aqui quando eu estiver fazendo, como às vezes olhando os shapes que vão aparecendo aqui, vai ficar fácil. Então eu dividi em 3 sequências,
e deixei o final intuitivo por causa disso, fica muito fácil. Acompanha comigo aqui. Então começa cortando, daí a sequência de 3, né? Começa em cima, menos 3, depois tudo embaixo. Então, menos 3, né? Aí eu tenho 3 aqui positivo, daí 3 negativo e 3 positivo de novo. É 3, 3 e 3. Aí o 2, são 2 positivo, então. Positivo aqui e positivo aqui. E daí eu faço um menos 2 aqui, pronto. E agora vem aquela última sequência que eu falei, 4, né? Beleza, ó. Vai aparecer essas duas pecinhas aqui, ó. Você joga elas primeiro para cá, depois para cá. Aí a única vez que você vai movimentar duas ao mesmo tempo. E aqui terminou. Se fez essa sequência de 2, você sabe que daí vem o 1 e o 4, né? E aqui o final é intuitivo, ó. Você não precisa decorar. Você viu que já tem a pipa aqui, tem a pipa aqui embaixo. Só vai fazer aquele esqueminha de orientar e pronto. Tem que desvirar a peça. Lembra qual era o esquema? Nem faz parte da... Quer dizer, faz parte da resolução, mas eu nem coloquei na apostila, porque isso é mais um jeitinho, né, de final e tal, né, não tem a ver exatamente com a parte da resolução do cubo ali, né, é mais uma maneira de finalizar, né, de orientar essa camada do meio. Valeu, pessoal, até a próxima. Lembrando que quem se interessar, eu vou fotografar e deixar disponível no Facebook